Bem, Lajeado é uma cidade a menor populacionalmente falando, entre as cidades aqui que estão falando. Nós somos 85 mil habitantes, nós estamos a 100 quilômetros de Porto Alegre, 90 de Canoas, num raio de 200 quilômetros de 80% do PIB do Rio Grande do Sul, numa rodovia, que é a rodovia 386, que cruza praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, numa rota importante do comércio do Paraguai, e o Paraguai entende-se drogas, contrabando, armas e essa coisa toda. E então, nós tínhamos como política de governo a constituição de um plano municipal de segurança. Isso fazia parte dos debates eleitorais e a gente tem isso como compromisso de campanha. Contudo, não poderíamos imaginar ali atrás que esse plano municipal de segurança ele fosse tomar essa envergadura e esta importância. E isso se deveu principalmente à intervenção do Ministério Público, ao Dr. Sérgio, que também nos ouve, nos acompanha aqui, e em meados de 2018, segundo semestre de 2018, a Secretaria de Assistência Social nos propôs apresentar números, indicadores de como estavam se comportando alguns temas que não são tão atrativos. A gente se vangloria de tantos indicadores satisfatórios que a cidade tem, e vários deles, porém, é difícil tu ver aquilo que não está funcionando bem, mas é fundamental que se veja. Então, a Secretaria nos apresentou numa coletiva onde juntamos os poderes, Ministério Público, o Judiciário, os delegados, a universidade, e foram apresentados indicadores de homicídio, de consumo de droga pelos nossos adolescentes, um diagnóstico de idade cognitiva versus série da criança e de violência contra a mulher. E foram dados assim que realmente, poxa, nós não podemos estar trilhando esse caminho. E eu lembro como se fosse hoje, depois da pesquisa ter vindo a público, o Dr. Sérgio pediu para participar de uma reunião de secretários, e no dia seguinte ele... Gente, esse caminho não dá. Se a gente for seguir por esse caminho, o diagnóstico, o resultado já é conhecido. E de lá e daquela data em diante, então, nós começamos a procurar alternativas que estavam funcionando no país. Conhecemos a proposta de Niterói, mas era distante da nossa realidade, e por uma das facilidades do Facebook, eu mandei uma mensagem para a prefeita Paula, e ela me respondeu, e aí então indicou o contato do Alberto da Tâmara. E de 2018 para cá, então, a gente começou a pensar em elaborar, em fazer as estratégias do Pacto Lajeado pela Paz, que completou um ano, alguns dias atrás. Foi agora no dia 11 de junho, que o lançamento do Pacto. Pode passar aí, Alberto. Essa imagem magnífica aqui, das forças das pessoas, de um objetivo de cidade alinhado. E é muito fácil a gente falar em integração entre as lideranças. É uma palavra bonita, é uma palavra que todos falam, mas praticar isso não é tão simples. E por sorte ou pela boa vontade das nossas lideranças vivas aqui, Ministério Público, Judiciário, Poder Executivo, a Força Policial, tanto os delegados como a Brigada Militar também, nós conseguimos fazer essa grande união em busca de melhorar esses indicadores e traçamos como grandes objetivos do Pacto, deixa eu buscar aqui, a redução dos homicídios, então, na cidade, a redução do consumo de bebida, de álcool e droga, especialmente nas escolas, redução da vulnerabilidade juvenil e vitimização infantil, redução da violência contra a mulher e o estímulo da violência da convivência não violenta. Então, assim como Pelotas, nós temos 2 eixos estruturantes,
e depois, como visto, Pelotas tem 5 programas que puxam à frente. Os nossos são 2, o eixo da prevenção e o eixo da aplicação da lei. Outro acerto que a gente tem são pessoas capacitadas na liderança de cada uma das secretarias. Nós temos uma equipe de segurança, aqui está o Coronel Locatelli do meu lado, conhecido de vocês. Ele, pai, você conhece, é uma figura de um livre trânsito e que muitas vezes atua também com esse perfil agregador das forças todas de segurança. Então, as reuniões do GGI são sempre muito prestigiadas por essas forças de segurança, com ações estratégicas, com ações que têm dado um grande resultado, e também os nossos indicadores têm reduzido gradativamente. Mas, assim como a prevenção, como a repressão ou aplicação da lei, nós fomos apresentados para as políticas de prevenção e realmente foi um amor à primeira vista. E o fato de ser uma cidade menor, com uma contingência que a gente consegue atender a todos, isso facilita o nosso trabalho. Então, nós somos apresentados para todas essas metodologias de prevenção, metodologias da base da pirâmide, e a gente tem, então, o programa SEJA e também a Justiça Restaurativa como 2 grandes pilares. O programa SEJA, um programa que vai ser aplicado nas crianças de 1ª a 9ª série, nas escolas municipais, e quando a gente sentiu o sabor, o gostinho disso tudo, buscamos um apoio do Poder Legislativo e tivemos a aprovação também de oferecer esses programas para as escolas estaduais e para as escolas particulares. Então, significa que todas as crianças da cidade, 15 mil crianças, de 1ª a 9ª série, estarão recebendo um material que ficou fantástico. Aqui eu tenho um exemplar do livro, e cada criança recebe esse livro, esse material que foi elaborado pelo Instituto Cidade Segura, que trabalha a educação socioemocional em todas essas séries, então com sessões, 20 sessões por ano, e então a criança que está entrando na 1ª série nesse ano, até ela chegar na 9ª série, ela vai ter passado por 180 sessões de capacitação socioemocional. E assim como o Pacto Lajeado pela Paz, nós temos outro programa estruturante, que é o Promove Lajeado, que é um programa voltado a emprego e renda, buscando principalmente as novas tecnologias, e a gente fez, com esse material do SEJA, nós conseguimos fazer o casamento destas 2 propostas. Então, a partir do 6º ano, o Promove Lajeado ingressa nesse material, que vai estar sendo oferecido para todas as crianças, e a gente faz a ligação deles através da educação empreendedora. Então, acredito que a gente vai estar semeando sementes importantes que darão frutos bem significativos aqui na frente, melhorando a oportunidade e a qualidade de vida e o futuro de todas essas crianças. Além, então, do SEJA, que é um programa de 1ª a 9ª série, temos o Conte Comigo, que é para educação infantil, que também temos o material pronto. Infelizmente, a pandemia atrapalhou um pouquinho o início das rodagens do programa. Aqui a gente tem os materiais que estão e ficaram fantásticos, mas o entusiasmo dos professores, a pandemia foi bom por isso. Vamos ver o lado do copo cheio em cada uma das... Mostra de novo aqui, que eu não consegui dar o zoom em ti aqui. Mostra os materiais de novo, já que vamos lá. Até uma parte da equipe nossa ainda não viu. Veja, da 1ª série, vou abrir ele. Alguns materiais, vou dar uma folhada. Tá ótimo. Muito legal. E o Conte Comigo.
para estimular a contação de história, principalmente na educação infantil, e busca estimular o vínculo das famílias. Então, a gente está falando de educação infantil, ensino fundamental, temos ainda o programa AME, que ele não pôde ter início, que são para gestantes, principalmente por conta da pandemia, e na base da pirâmide também, outro projeto que foi impulsionado é a justiça restaurativa e os círculos de construção de paz. Nós já tínhamos experiências em algumas escolas que estavam desempenhando as atividades da justiça restaurativa com indicadores muito relevantes, e nós trouxemos para dentro do pacto também, para aproveitar tudo que está dando certo, e entendemos que o nosso desafio será: a criança vai chegar com toda esta carga de educação socioemocional, de cultura de paz, e nós precisamos estar proporcionando também aos pais e às famílias que tenham essa mesma cultura de paz, para que esse ambiente familiar seja o mais harmônico possível. E aí também foi um grande aprendizado. Nós passamos períodos difíceis aqui na pandemia. Lajeado foi uma das primeiras cidades que teve o pico dos casos, e principalmente porque a gente tem como principais empresas 2 frigoríficos que empregam 4.500 pessoas. Passamos grande dificuldade para conter o avanço do vírus nos frigoríficos, inclusive com intervenção judicial, e talvez esse foi o momento mais delicado de todo esses 100 dias de pandemia, onde nós, lideranças, deixamos de ter o fluxo de informação e deixamos de ter o diálogo como premissa. Mas foi retomado, e a grande conquista disso tudo foi uma aproximação muito grande das diretorias das empresas, e tanto o BRF quanto o Minuano estão fazendo a capacitação via justiça restaurativa das suas lideranças, e depois essas lideranças vão ser aplicadores das técnicas da justiça restaurativa e do círculo de construção de paz para os funcionários. São horizontes que se abrem assim fantásticos, são ligações que a gente tem a oportunidade de fazer, e assim como a gente falava antes da junção das lideranças, que é difícil de praticar, é muito bom falar, ela tem que fazer parte da política, mas é um trabalho difícil de executar. A transversalidade das ações também é de fundamental importância e não é tão fácil. O Cada Jovem Conta, como a prefeita Paula e o prefeito Jairo falaram, também faz parte aqui de Lajeado, e estamos conseguindo essa ótima relação entre Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, e a secretária Vera, vejo que está nos acompanhando também, para que a gente possa estar oferecendo os melhores resultados e as melhores oportunidades para todos os nossos jovens. Segue lá, Alberto, com a apresentação. Um pouquinho das operações integradas, então. Como a gente tem 1 ano de pacto, foram 12 operações, principalmente balizadas nas ações de Pelotas, na experiência de Pelotas. Viu o Bruno aí? Bruno, um grande abraço. O Bruno esteve aqui há poucos dias também, secretário de Segurança aí de Pelotas. Outras 16 operações diretamente relacionadas ao Covid, e isso também deu um reforço muito grande para a estabilização da situação em Lajeado nesse momento. Pode seguir. Operação Pax, eu fui indo para os demais resultados. A Operação Pax é um grande marco nesse combate todo. Foi uma ação estratégica da polícia em maio de 2019, e o pacto ele é lançado em junho. Então, uma operação que atuou
em 2 residenciais do Minha Casa Minha Vida, da faixa 1, onde as facções estavam dominando o território. Então, a gente contou com a integração de todas as forças. Coronel Maia, também vejo aqui participando da live, a participação da Brigada Militar, da Polícia Civil, dos agentes de trânsito, de toda a nossa estrutura, foi fundamental, e de maio de 2019 para cá, então, os indicadores de violência, eles vão baixando. Aqui um pouquinho sobre os homicídios, 38% nesse um ano. Depois, disparos de arma de fogo, uma redução de 64%. Pode seguir. Roubo a pedestres também, números expressivos, 26% menos. Furto de roubos e veículos, 30% menos. E nós aqui, apesar de todas esses nossos indicadores, a gente não faz parte do programa estadual de combate à violência, o RS Seguro. Então, a gente corre muito com as nossas próprias pernas e utiliza a boa relação das nossas lideranças com as lideranças de governo para tentar cativar mais recursos estaduais e mais estrutura estadual aqui para nós. Se tivéssemos um retorno importante, principalmente em pessoal, tanto para a brigada como para a polícia, nossos indicadores seriam melhores ainda. Mas estamos conseguindo fazer um grande trabalho, um ótimo trabalho, e agradeço a todos vocês, a todos que nos acompanham, em especial o Alberto e a Tâmara, e a toda a equipe aí do Instituto Cidade Segura.